Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de hortaliças. A qualidade, os produtos que são colhidos na horta, nos pomares, é totalmente linkado, ou seja, ele tem tudo a ver do que é feito no campo. Por exemplo, hoje eu vou tratar com todos vocês um tema que no caso é a qualidade pós-colheita de frutas e hortaliças. E essa qualidade pós-colheita que é tão importante para comercialização. Essa qualidade é o que o seu cliente vai buscar quando estiver no mercado procurando uma fruta e hortaliça e assim levar para casa. Dessa forma, temos que sempre preservar essa qualidade. Só que a pós-colheita, que é um tipo de estudo na qual você vai observar toda essa característica e tentar manter ela por maior tempo possível até a venda. Só que quando a gente fala de qualidade, vocês têm que entender um ponto crucial. A pós-colheita, os métodos de conservação, ela não consegue de forma alguma melhorar a aparência de uma fruta ou de uma hortaliça que já veio do campo, já danificada, com uma coloração bem estranha, um pouco pálida, desbotada. Não é aquele produto que você olha e fala: nossa, eu vou levar para casa, eu vou comprar e servir para minha família. E isso serve para folhas, para raízes, brócolis e couve-flor, que são flores, e as hortaliças de frutos, tomate, jiló, berinjela, quiabo, enfim, todas as hortaliças de frutos que nós consumimos, todos nós consumimos. E se vir do campo já torta, amassada, enrugada, murcha, com uma aparência não muito legal, que não vai atrair o consumidor final, que é escolher esse produto, colocar numa sacolinha e passar no caixa, ele não vai melhorar. Então, a qualidade pós-colheita, ela somente vai manter as características do produto colhido lá no campo por maior tempo possível, somente isso. Nós não temos a possibilidade de fazer mágica e fazer com que um produto feio, fora do padrão, se torne bonito e padronizado. A única coisa que a gente consegue transformar e a gente tentar manter também esse período de comercialização o maior possível é a parte do minimamente processado. O minimamente processado você vai transformar, vai descascar, vai retirar aquela parte feia, vai descascar a casca danificada, a parte que não está própria para o consumo, que já começou a aparecer sintomas de doenças. Então, no minimamente processado, nós podemos fazer alguma coisa. Caso contrário, não tem como a gente melhorar a aparência de um fruto in natura, seja ela uma frutífera ou seja ela uma hortaliça. Porque, infelizmente, essa característica só vai vir do campo e nada mais. Nesse ponto, nós não conseguimos melhorar. Então, por mais que as pesquisas avancem, somente vai ser para tentar prolongar essa qualidade por maior tempo, apenas isso. Nosso país, ele está na sua maior área do território, ou seja, a maior parte do nosso país se localiza na região tropical, que é o que? Temperatura e umidade. Regiões tropicais, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo, têm a maior taxa de perda pós-colheita que vocês possam imaginar. O que é essa perda? A perda pós-colheita é o que é produzido no campo e é perdido até chegar na mesa do consumidor.
no preparo de uma salada, por exemplo. Entendeu? Então, quanto mais sensível for, mais frágil for uma hortaliça, por exemplo, no caso a alface, é maior a perda pós-colheita para essa espécie, para esse tipo de hortaliça. Então, as folhas têm maior porcentagem. Hoje, no mundo e no Brasil, sabe-se qual que é a taxa de porcentagem de perda. No momento, o que nós temos? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma perda pós-colheita muito grande que chega a 40%. Você tem noção? Por exemplo, se eu produzo 100 quilos de produto, e até chegar lá na mesa do consumidor, eu perco 40%. Ou seja, só vai chegar na venda final 60. 40 quilos foi pro lixo. Acabou-se. Isso é sério, gente. Mas o que vai acontecer? Isso vai diminuir o produto a ser consumido? Maior parte dele vai pro lixo. Realmente vai pro lixo, e isso é preocupante demais. Pode acontecer no caso de doença antes da colheita ou depois. O jeito que as pessoas colhem. Então tem gente que não entende que tudo que se tira da terra de vegetal, ele continua vivo, respirando, perdendo água, continuando a amadurecer. Por exemplo, as frutas tropicais, você colhe de vez lá no pé e pouco a pouco ela vai amadurecendo, ela vai começar a chegar no ponto onde fica mais doce, fica mais macia, fica mais cheirosa. É uma característica da grande maioria de frutas, não só frutíferas, como também hortaliças tropicais e que tenha esse comportamento. Também temos aquele que só vai amadurecer, só vai ficar gostoso se fizer essa fase do amadurecimento na planta mãe. Se você tirar antes do tempo, ela não vai fazer isso. Qual é o exemplo? Abacaxi, ela pode amadurecer, mas também ela não pode ser colhido muito verde. Uma coisa que se erra muito é que o abacaxi, se você coloca numa climatizadora, ela fica amarelinha, só que dentro fica zeda para dedéu, porque o produtor não esperou o ponto certo. Colheu antes do momento que era necessário, só para poder vender logo. O melão é um fruto que, se você não colher no ponto ideal, você não vai conseguir um melão doce para comer. Fica com gosto de chuchu. Tem muita gente que eu conheço que não compra melão por causa disso. Então, isso tem que ser respeitado. Só que todo mundo continua respirando, continua consumindo energia, continua perdendo água, continua liberando calor. A gente não vê, mas libera calor. Isso vai mostrar que, para quem está me assistindo, é um ser vivo. Por isso que um dos fatores de maior perda pós-colheita é o momento de colheita e o transporte. Imagina, você pega e trata uma melancia como uma bola de futebol, vai lá, joga, ou uma abóbora que vocês vão colher ali, lava, joga ali na caixa e tanto faz. Todos os frutos tropicais, por exemplo, quando vocês manipulam dessa forma, jogando de qualquer jeito, apertando, esmagando, esfregando uma na outra durante o transporte, batendo, ela vai aparecer essa lesão, esse machucado quando começar a amadurecer. Então, isso faz com que haja perda lá no mercado, lá na quitanda, lá na feira ou até mesmo em casa. Então você compra um fruto bonito e ela vai amadurecendo e vai começar a ficar meio apodrecida e mole. Isso porque lá no manuseio e no transporte, ela foi tratada como se fosse uma pedra, uma bola de futebol. Então isso vai
fazer com que tenha problemas e vai gerar perda, ou seja, ele apodrece mais rápido e aonde vai parar? No lixo. Mas nós não temos como controlar um ponto: transporte. O transporte a gente não tem condição de controlar, porque muitas vezes vai depender do poder público, da prefeitura, do estado, do governo federal, de manter as estradas e rodovias em boas condições para que toda essa produção que vem do campo seja transportada de forma correta e possa então manter a qualidade pós-colheita. Só que, infelizmente, não é a nossa realidade. A grande maioria das nossas estradas são de terra na zona rural. E ainda tem locais que percorrem quilômetros e quilômetros para isso. Até chegar lá no supermercado, esse produto passou calor, porque não tem refrigeração adequada. Então imagina você colher um produto lá no campo, que muitas vezes logo de manhã tá fresquinho, e aí ao longo do tempo vai aumentar a temperatura do dia, fica um calor alto, de alta temperatura. Então imagina, ele tá vivo. Ele tá vivo, aumenta a temperatura, o nosso organismo já aumenta o metabolismo. Imagina a fruta, ele vai respirar, ele vai perder água, ele vai consumir energia rapidinho. E quando chega lá no mercado, diminui a vida de prateleira, porque ele passou por um estresse muito doido no meio do caminho, do trajeto do campo até o mercado, que ele fica tão maluco que vou morrer, vou tentar fazer com que tenha bastante substrato para minha semente, porque o que acontece? As frutas, de forma geral, ela quer dar condição para a semente sobreviver. Não tá nem aí se vai estar gostoso ou não para nós comermos. Não é essa a intenção das frutas, e tanto de hortaliça quanto de pomar. Então, as frutas do pomar da horta não surgiu para agradar o ser humano de estar gostoso ou não. Não é esse o principal motivo. Ela só surgiu simplesmente para dar condição para a semente dela se desenvolver. Só que para isso ela tem que apodrecer, porque quando o fungo e a bactéria apodrecer a polpa, é aonde a sementinha vai ter condição de germinar e ter o seu alimento. Olha só como que é curioso. Por esse motivo que ela não liga se até a gente comer apodrecer. Entendeu? Então, ele vai continuar. O transporte, do jeito que é feito no Brasil, diminui a vida de prateleira, ou o período de comercialização. Então, se eu tenho poucos dias para comprar um produto lá no mercado, a minha possibilidade de venda diminui. Se eu aumento esse período para mais dias, ou 2 ou 3 dias, a minha possibilidade de venda aumenta, fazendo que haja mais pessoas vendo o produto, escolhendo e levando para casa. Essa é a intenção da qualidade e conservação após colheita. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. Já no caso de cadeia de frio, é um problema assim presente. Estamos num país tropical, poucos têm estrutura de ter um transporte refrigerado do campo até a cidade para manter esse metabolismo baixo, já que eles estão vivos. A carga respira, a carga consome energia. Mas para eu ter esse tipo de condição, eu tenho que fazer com que ela tenha uma redução do metabolismo. E eu só consigo isso de forma mais, não falo fácil e barato, mais comum, é a refrigeração. Eu não preciso congelar, eu só preciso manter numa temperatura baixa, que seja de 20 graus para menos. 20, 15 graus já é o suficiente. Se eu conseguir manter durante o transporte lá do campo
a 15 graus até chegar no mercado com 15 graus, pode ter certeza que vai se manter conservada. Mas quando chegar lá no supermercado, também tem que estar a 15 graus. Não pode ter sobe e desce, sobe e desce. Aí quando tem aumento e diminuição de temperatura, mais uma vez a gente vai deixar o produto doido, muito louco, e ele vai começar a respirar, queimar caloria, ou seja, consumir energia, liberar calor, desidratar, e aí vai. Aí eu tenho uma perda que é onde? Durante todo o meu transporte. Então, assim, o Brasil, perto dos outros países de clima mais fresco, tem maior índice de perda por causa do calor, umidade. Por esse motivo, as taxas de perda é bem elevada. Maior parte de perda no nosso país é no manuseio. A gente não pode tratar fruta e hortaliça como se fosse pedra, um pedaço de pau, uma bola que você joga de qualquer jeito. Vou pôr na caixa, soco, vão colocar um monte de produto ali dentro para render. Não é bem por aí que dá para fazer as coisas. Aí, dessa forma, o transporte também contribui. Buraco, calor, aí vai N opções. Imagina você colocando um produto ali que, por exemplo, uma uva que já está madura, já está na textura certa para comer, docinha, vai chacoalhando dentro do caminhão. Vai começar a sair as bagas ali do caixa, vai começar a soltar tudo. Aí o produtor tem que pegar um pontinho mais assim, não tão próximo do ponto ideal, mas quase chegando no ponto ideal. Por quê? Porque ele sabe que o caminho vai ser longo e muito difícil, né? Então, já nesse período, lá quando chega lá para comercializar, o produto tem que passar por uma outra seleção para ver se tira os machucados, os rachados, os amassados, os que têm sintoma de doença, praga e assim por diante. Então daí já passa por uma outra seleção, já sai uma porcentagem ali. Imagina. Então metade do desperdício acontece na colheita, no manuseio da colheita, no transporte, outra lá no mercado, porque eu vou ter que selecionar o que ainda me restou nessa viagem muito doida, ou até mesmo durante o período de comercialização, a dona de casa vai lá e amassa o tomate para ver se tá bom, quebra o biquinho do quiabo para ver se tá molinho, ou simplesmente vai lá ver se tá macio. Todo mundo bota a mão. Em outros lugares no mundo afora, se você colocar um dedinho no fruto, você vai ter que ser obrigado a levar. Só de você ver assim, é macio, você tem que comprar. Não é assim de só ver, não tá bom, deixa ali. Não é assim. Não é dessa forma. Em outros lugares do mundo, se você triscou no produto, tem que pegar, pôr na embalagem e levar para casa. Então não tem nem choro nem vela, é dessa forma. Então não dá para ficar escolhendo. Então assim, é uma forma que também o consumidor tem que se disciplinar, de não ficar apertando, de não ficar amassando, de não ficar quebrando o cabinho do quiabo, porque o próximo que vê o cabinho de quiabo quebrado, ele não vai levar para casa. Quem é que vai levar cabinho de quiabo com a pontinha quebrada? Ninguém. E isso já está dentro dos números, 30% vai só na comercialização. 10% é no campo, que é o que é afetado por praga e doença. Só 10%. A grande maioria é da porteira para fora. 80% da perda é da porteira para fora, 10% é no campo e outros 10% é lá no consumidor final, que não soube armazenar direito. Ou comprou demais, porque o zóio é grande, acha que vai comer tudo durante o dia ou semana, ou não soube acondicionar certinho, guardar numa geladeira, colocar, né, num lugar correto. Isso é um outro ponto que também deveria ser ensinado melhor, mas não é.
modo de preparo. Tem gente que poderia comer folhas, joga fora achando que não pode comer. Por exemplo, beterraba, a folha dá para fazer sopa. A folha da cenoura, mesma coisa, dá para fazer salada. Os talos de salsinha pode fazer sopa, pode pôr no refogado, pode cortar junto. Hoje ainda eu vejo muita gente usando o talinho da couve-manteiga para pôr na salada ou fazer refogado. Mas teve um tempo atrás que todo mundo tirava aquele cabinho do meio e jogava no lixo. Mas pode ser comido. Tem vários tipos de abóbora que pode ser comido com casca. Não precisava ser jogado fora. Então são características que nas cascas de quantidade de nutriente muito benéfico para o ser humano que acaba indo para o lixo, porque as pessoas não têm o hábito de comer casca. Nós, na cultura oriental, comemos a casca do cabotiá, das abóboras verdes, ninguém descasca, o pepino, o japonês não é descascado. Tem vários produtos que não precisa, é só você lavar muito bem, passa uma escovinha ali com um pouquinho de sabão na casca da cenoura, da batata doce, é só limpar ali, pronto, vai ser rico em fibra, vai ter vários nutrientes. A casca avermelhada da batata doce é rico de antioxidante. Antioxidante é um produto que vai prevenir o envelhecimento precoce. Então daí vai. Então entrando nesse universo de perda, maior parte é colheita, manuseio de colheita, transporte, lá dentro do supermercado numa seleção, né? Então chega no Ceasa, fica um tempo lá no Ceasa, aí passa 2 dias lá, aí depois é comercializado, vai no supermercado, fica um tempo, aí faz uma outra seleção, lá no final só tem um pouquinho só para vender. Esse é um problema. Às vezes chega no box no Ceasa, não tem lugar adequado a armazenar. E aí quando vai vender, perdeu. Aí já fica menos produto para ser comercializado. Isso é preocupante, porque significa que quem está no entreposto vai ter o quê? Ter que pegar e esbagaçar com o produtor em relação a preço, pagar pouquinho, mas eles exploram e exageram, não precisa ser dessa forma. Mas acaba tendo que pagar um pouco menos. Então, essa cadeia é o que vai ter maior perda, infelizmente. Quanto mais delicado é a casca e ainda amadurece, é a maior taxa de perda. Por exemplo, tomate, 60% dele vai para o lixo. Por quê? Tem a pele fininha e ainda amadurece. E ainda o pessoal na caixa, ela espreme os tomates ali dentro para caber bastante, para poder fazer a caixa ficar pesada e assim conseguir carregar no caminhão. Chega até a martelar com prego para poder tampar. Nisso já tem um dano mecânico gigantesco. O que vai durar um pouco mais é a melancia, mas porque a casca é mais rígida, ela aguenta uma melancia sobre a outra, mas claro, não vai colocar uma pilha de 20 melancia que aquela lá de baixo já era. E sem dizer, você tem que fazer de forma triangular para poder formar uma carga e distribuir o peso sem fazer com que a última camada ali de baixo fique com muito peso e assim rachar. Então a melancia que menor tem perda. Mas isso são exemplos, tem muito mais aí afora, só que a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. Então agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo e até a próxima vez. E não esqueçam de curtir a minha página no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Faz a sua inscrição e clica no sininho para poder receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!